meus cororaros, tudo bem com vocês? Espero que estejam na mais perfeita paz aí na sua casa. Hoje mais um episódio muito gostoso que a gente vai começar por aqui. Eu quero pedir para vocês fazerem aquelas coisas que a gente sempre pede, porque é relevante para nós, é importante para nós, porque o YouTube vai entregar mais, né, meu amor? Esse conteúdo lindo e maravilhoso que é o conteúdo do Pode Casar. Um conteúdo para edificar vidas, edificar famílias e contar a história de pessoas muito especiais. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Fica aqui e o meu amor vai fazer o que ele mais gosta. Ah, peraí, amor, esqueci. Sou a Tânia do Renato. Eu sou Renato da Tânia. É isso aí, gente. Casamento é assim. E agora meu amor vai apresentar esse casal maravilhoso. Tá 40 anos de namoro, né? De namoro, dia 14 de dezembro. Então, vocês viram que a Nação está de cabelo louro, né? Amarelo, dourado, cabelo de ouro. Ouro puro. Para ver se atrai ouro, né? Para nossas vidas, né? Inxalá, só no cabelo. Então, gente, hoje, assim, muitos casais passaram por aqui. Já mais de 50, né? 53 hoje. 53 episódios. Mas esse casal de hoje é muito especial pra gente. Muito especial. A gente conhece eles há muitos anos. E o Manolo, assim, faz parte da nossa história. A Simone também. Manolo era adolescente. Exatamente. Ou não chega tanto? Não, jovem. Um jovem, né? Então, eu quero apresentar para vocês Manolo e Simone. Esse casal lindo, abençoado, abençoado a família. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite, que vocês estão aqui nessa tarde. Que legal, né, amor? Que bom. Muito, muito bom, muito bom. Né? A gente marcou um tempo e tal, mas o dia que Deus quer, ele programa e traz. Eu sei que vai ser uma bênção esse encontro hoje à tarde. Nós vamos aprender muito com vocês, né? Com certeza, nós vamos aprender uns com os outros, né? E a expectativa aí de contar a história? Alta? Bom, estamos na expectativa. Para nós é uma grande honra estar aqui com vocês. A gente se sentiu assim, muito honrado quando vocês convidaram a gente, né? Da primeira vez, não deu para a gente ver questão de agenda, né? E depois a gente ficou assim, acho que eles não vão convidar mais não, né? Porque a gente falou que não dava por causa de agenda e tal. E quando convidou de novo, falei, oba, nós estamos lá, nós estamos na lista deles. Assim, o negócio é conseguir acertar horário, né, gente? Esse que tem um estúdio, né? Esse estúdio maravilhoso aqui. Também tem os compromissos deles, mas agora deu certo, estamos aqui. Vamos ouvir essa história aí, abençoada. Graças a Deus. E eu sempre começo com a mulher, começo perguntando, né, quanto tempo de casamento, filhos. Hoje nós estamos com 17 anos de casados, né? E 2 filhos, graças a Deus, já 2 adolescentes. Bênção. Graças a Deus, são bênção de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que os filhos são a herança do Senhor. E graças a Deus nós somos muito felizes com os nossos filhos. Amém. E aí, assim, essa história começou... Quem quer começar? Porque vocês podem contar, a gente tem 1 hora, então vocês podem contar, assim, como é que era a vida lá de trás... Não, negócio de minha mulher não pode ser Flamengo. Morro encalhada, mas não troco. Mas não, como é que é o nome que você falou? Não vira casaca. Vira casaca, pode contar tudo. Dá para você vascaíno, né? Não, a gente vai ajudando. Vamos pegar um pouquinho de trás. Então, vou pegar um pouquinho de trás antes da história do vira casaca, né? Mas, assim, nós moramos lá no bairro de Laranjeiras, né? E nós somos moradores da antiga lá de Laranjeiras, né? Que antigamente o bairro de Laranjeiras não tinha esse comércio todo, né? Então todos os moradores se conheciam. Então assim, a gente já se conhecia assim de vista lá do bairro e tal, e sabia, eu era da primeira Batista e ele da segunda. E de vez em quando tinha intercâmbio entre os jovens, né? Então assim, a gente já se conhecia, mas assim, aquele conhecimento leve, ei, irmão, né? Boa noite, tudo bem, Pai do Senhor. E Manolo, principalmente, que Manolo conhece todo mundo, né? Trabalhou muito tempo em comércio lá em Laranjeiras, conhece
todo mundo. Então, assim, a gente tinha esse leve conhecimento um com o outro, mas aí depois de algum tempo eu saí da primeira e fui para a segunda igreja. E aí lá na segunda igreja que a gente estreitou a amizade, né? Sim. Assim, demorou ainda para começar a nossa história, né? Né? Demorou um pouco. Eu nunca fui muito namoradeira, eu tive alguns namorados antes, mas bem poucos, porque eu sempre orei a Deus pedindo não só um namorado. Eu falei, Senhor, eu quero um futuro marido, né? Uhum. Quero alguém que seja. Eu era sempre fui muito ousada com Deus, né? Eu falo assim, sempre fui muito abusada, né? Sempre pedi para Deus, orei, sempre descrevi aquilo que eu queria. Porque muita gente, muitas mulheres me orientaram nisso, né? Olha, quando eu orava, eu pedia para Deus, eu descrevia a Deus o que eu queria. E eu falava para Deus, falei, Senhor, eu quero um namorado que se torne meu marido, quero um homem que seja um servo fiel teu. E para mim não basta só ele ser crente. Por quê? Porque eu gosto muito de trabalhar na igreja, vocês sabem disso, né? Uhum. Gosto de arregaçar as mangas e tá ali. E eu falava assim, Senhor, eu quero um homem também que trabalhe bastante na igreja, porque eu não quero marido implicando comigo, porque eu tô lá na igreja trabalhando, porque eu fico até tarde na igreja. Eu não quero esse marido, eu quero um homem que gosta de trabalhar na O cara tem que igreja. estar junto. Tem que estar junto Que comigo. coisa, né? Oração Pode ter. específica. E olha o que Deus me deu, né? Me deu um cara que trabalha bastante na obra de Deus, também tem prazer de estar na casa de Deus, tem prazer de estar na obra de Deus, e eu orei muito por isso. Eu pedi muito isso a Deus. E assim, a vida da gente dá umas voltas para poder a gente se encontrar, né? E hoje eu entendo assim, às vezes você fica assim, por que a gente não casou antes, né? Por que a gente não começou antes, né? Mas aí depois assim, a gente tem às vezes a gente tem que aprender algumas coisas, Deus tem que moldar a gente para poder, quando ele uniu o casal, agora eu entendi. Porque eu tinha que ter alguma experiência antes, com algumas situações, para poder entender qual era a vontade de Deus para minha vida. Uhum. Entendeu? E demos essa volta, eu orava muito, eu pedia a Deus, descrevia, falava, Deus, eu não quero um marido moça. Na minha família, um homem moça é aquele homem que, quando você queima uma lâmpada, ele tem que chamar alguém para trocar. Porque ele não sabe fazer nada Não dentro de consegue casa. trocar a lâmpada. Não consegue nem trocar a lâmpada. Sabe fazer Marido nada. moço. Aí minha nunca tinha marido, ouvido na isso. minha família, minha mãe, minha tia, tinha esse costume de falar assim, é um homem moça. Aquele homem que é uma moça dentro de casa, entendeu? Que não faz nada, não sabe fazer nada. E eu falava para Deus, eu não quero um homem moça, não. Eu quero um homem que sabe fazer as coisas, né? Meu marido é quase um marido de aluguel, quase, né? Faz de tudo, né? Graças a Deus, né? E são detalhes, assim, que eu pedi a Deus e que Deus me atendeu, assim, especificamente maravilha, né? naquilo, assim, fruto de oração. Fruto Que de benção, muita oração. E, assim, a palavra de Deus diz, pedi e dar-se-vos-á, né? Orai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, porque quem pede, receberá. E a gente tem que ter fé e saber que Deus tem um tempo dele. Em todos os momentos, Deus tem o tempo dele para tudo. E ele teve o tempo para a gente, né? Assim, quando eu ouço essas histórias, eu ouvi um pedaço agora da sua, Manolo. Quando eu ouço essas histórias de gente que se uniu, já tendo uma base cristã, eu fico maravilhada. Acho que é por isso que esse podcast existe. É por isso que Deus me mandou fazer isso. Sabe por quê? Porque nós dois éramos dois mundanos. Muito mundanos. Eu sou testemunha disso. Você conhece a nossa vida, Sim, Manolo, sim. via a nossa casa, Sim. todo dia tinha churrasco, de quarta para frente. Fora Casa as fechada. músicas mundanas, né? O pagode, Música, né? pagode, samba, né? Por isso que eu gosto de sambar, eu sempre fui uma pessoa do samba, gosto, tá em mim esse negócio de samba, eu acho maravilhoso o samba, e eu ritmo, acho né? que Deus, o ritmo samba, foi Deus que criou, eu não acredito que um ritmo seja uma coisa do demônio. Eu acho que se a letra diz que é para louvar a Deus, é só uma questão de brasilidade do nosso jeito, mas a gente não teve essa experiência antes. A gente nasceu num lar totalmente... eu nasci num lar que tinha um pai e uma mãe, mas que era acontecia coisas que não era legal, que não era isso que eu queria para minha vida.
mas eu também não sabia, não. Mas o assunto é você. Vamos lá. Aí você morava ali em Laranjeiras. Sim. Você morava ali onde Sempre era. morei no mesmo lugar, né? Quando eu tava na frente de vocês trabalhando na lanchonete, que eu tinha lanchonete evangélica, né? Aham. Que era de frente para sua casa ali na Avenida Central. Exatamente. Mas sempre morando na mesma casa. Às vezes eu dormia lá na casa deles, né? Eu era Uhum. solteiro, então eu dormia. Que as crianças gostavam de mim, gostavam de ver os carros passando de madrugada cantando pneu, aí fechava a lanchonete meia-noite e ficava ali vendo o pessoal cantando pneu. Mas aí Você foi para a segunda igreja. Você era da nossa igreja? segunda Não, igreja. sempre da segunda. Sempre foi da segunda igreja, né? E a segunda igreja, ela tinha um grupo de jovens muito ativo, Uhum. que final de semana saía na casa de alguns irmãos, comer uma pipoca, comer um bolo, tomar um café, tomar um sorvete. Foi nessa época aí que a gente começou a se conhecer, né? A nossa cupida Carla Majorri, né? E Sandro Tolentino. Mas você teve uma experiência antes. Começa de lá. Você lá na igreja. Convertido, você se converteu depois, né? Contrário de eu fui criada na igreja desde o ventre da minha mãe. Manolo já não, Manolo já se converteu depois, na juventude, né? Mas eu, naquela época da lanchonete, eu tava na igreja, tanto que a lanchonete só passava os louvores, né? Naquela época tinha louvores. Então, no domingo, todo mundo, depois do culto, ia para lá. Dava aquela multidão ali na calçada, né? Então, ali eu já estava na presença de Deus, né? Já estava caminhando, mas na segunda igreja. E ela na primeira. Uhum. Aí eles querem saber de antes. Mas você teve um casamento antes. Sim. Passa pela história, só por cima. Eu tive um casamento na segunda igreja, né? Que durou 4 anos, né? Esse casamento durou 4 anos porque houve conflito, né? Uhum. E houve um clima até desagradável de justiça, né? Mas não foi para justiça. Só foi no dia do papel para se separar mesmo. Então, até aí... Você já tinha tido uma experiência. Ela já foi casada também, ela tinha 2 filhas. E eu... Um rapaz solteiro novo. E tanto que ela era até um pouco mais velha do que eu, né? Ficamos 4 anos casados, ela não podia ter filho. E eu era uma pessoa normal que podia ter, né? Então, não tivemos filhos. Na separação, eu deixei tudo, voltei para casa dos meus pais. E aí, nova vida, né? Nova vida. Daí aí como que você conheceu? Aí você já conhecia. Quando eu cheguei para a segunda igreja batista, ele estava casado ainda. Então, quando eu fui para lá, ele não estava lá. E eu peguei exatamente o processo dele de separação, acho que 1 ou 2 anos depois que ele retornou para a segunda igreja, né? Então foi todo aquele processo dolorido, né? Dele estar se recuperando, aquele pós-divórcio, né? Que a pessoa tem que juntar os caquinhos, então a gente pegou recomeçar, né? Esse período dele. Mas assim, era uma amizade, era um jovem da igreja, era uma amizade até então absolutamente nada. Eu acho que nem passava nem na cabeça dele, nem na minha, que um dia a gente iria se relacionar, se não passava mesmo, né? A gente ficava assim com dó, orava por ele, né? Por causa desse momento e tal, dele estar se reconstruindo, mas assim, absolutamente nada. Nenhuma o interesse de nem dele por mim, nem eu por ele, nem passava pela cabeça da gente. Aí vocês trabalhavam com a juventude, e vocês eram amigos a esse ponto. Isso, a gente trabalhava bastante, a gente fazia muito trabalho lá, ele sempre na sonoplastia da igreja e eu no Ministério de Louvor. Na igreja, né? Da igreja. Ele na sonoplastia, eu no Ministério de Louvor, na liderança, sempre trabalhei, ele também, e na juventude, aí nós já éramos uns jovens mais adultos, né? E aí a gente já tinha, os jovens mais adultos se uniam, né? A gente já tinha o nosso grupo, a gente sempre estava saindo, sempre. E foi uma época que assim, começou a dar muito casamento, né? Dos nossos amigos, daqueles que estavam ali mais ou menos próximos a nós, da nossa faixa etária, tinham muitos casamentos, né? Até que chegou o casamento de um casal chamado Frederico e Karine.
né, que eram muito conhecidos nossos, muito amigos nossos, e nós fomos ao casamento deles, né? E o casamento foi na igreja e depois a festa no cerimonial, né? E aí nós fomos ao casamento, lá na igreja, a cerimônia e tal. Vocês já sabem como é que é crente quando sai da cerimônia para ir pro cerimonial, né? É. Vamos logo, porque a gente tem que pegar Pega o melhor lugar. a mesa boa e tal. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Eu sou do tipo que tem pânico de barata. Pensa na louca que já largou carro no meio da rua por causa de barata. Sou eu, tá? Eu fui o super-homem dela, né? Matar essa barata. Tá? Hoje se filma tudo. Naquela época não se filmava, graças a Deus. Senão ia ser eu lá. Assim, era eu, aquela lá que largou o carro no meio da avenida lá e sai correndo, que era eu, né? Então fecha aí, vambora. Mas aí acabou a cerimônia, né? Na igreja, né? Todo mundo desceu, vai todo mundo pro seu carro e vaza pro cerimonial, né? Na hora que eu entro no meu carro, que eu vou ligar, uma tremenda de uma barata dentro do meu carro. Eu falei, meu Deus, eu saí direto. E a galera toda vazou. Cada um com seu carro, né? E todo mundo vazou e eu com aquela barata enorme. Eu falei, eu não vou entrar nesse carro de jeito nenhum, né? Quem passa de carro? Manolo. Passa de carro, ele... O que foi, irmã? Aí eu falei, ai, tem uma barata dentro do meu carro. Aí ele olhou assim, vamos fazer o seguinte, tranca seu carro e vão comigo. Porque senão a gente vai atrasar muito, até achar essa barata aí, de noite, né? De noite e tal. De noite dentro do carro. Ele tranca seu carro e vão comigo. Eu falei, tá bom. Na carona da paquera, então. É porque o cerimonial também foi dentro do bairro, né? Era dentro do bairro, era Dentro do bairro, próximo. da Era igreja. próximo. É. Aí eu tranquei o carro e aí fui com ele, né? Os dois sozinhos. Os dois sozinhos. Mas aí, assim, a gente até então... Nós pensávamos em relacionamento, nada não. Era amizade, a gente estava acostumado a conversar ali na igreja, mas até então nunca nós dois tínhamos ficado sozinhos, assim, dentro de um carro ainda, assim, tal. Aí conversamos, aí ficou meio um clima, né? Aí, mas assim, eu tranquila. Será, gente? Não, eu tranquila e tal, aí fui. Aí fomos para o casamento, né? Fomos lá para a cerimônia e tal. Aí sentamos lá com um grupo de jovens, que a gente sempre estava no meio do grupo, né? E aí, na saída também, ele não... Aí eu falei assim, não, eu vou com uma amiga minha que estava lá, né? Ele falou, não, pode deixar que eu te levo, você vai comigo, eu te trouxe e eu vou te levar. Eu falei, tá bom. Aí ele me levou, aí parou lá perto do meu carro, aí abriu o carro, foi com a lanterna, procurou, matou a barata. Matou, Manolo? É meu herói. Gente, que... Aí, assim, ficou aquele clima, e achou né? barata? Deu trabalho, né? Deu. Tive que tirar os tapetes tudo. Tirei os 4 tapetes do carro, os 2 da frente e os 2 de trás. Aí, assim, aí ficou aquele Aí ficou um clima, você também sentiu a mesma coisa? Como é que foi? Olha, no momento não ficou aquele clima, não, né? Mas valeu a companhia, clima né? de herói salvando Porque... a moça da barata. Porque ficou assim, tipo assim, puxa, né, esse cara é legal, né? Não te olhava, deixava... Porque você Pra mim, estava procurando um homem moça, sem ser moça, né? E o cara matou a barata. Pois né? Ponto número 1, não é uma moça. Esse cara que é moça também tem meio barata, né? Você desperta um olhar que até então você não tinha, né? Você enxergava aquele como uma amizade ali na igreja, aquele irmãozinho da igreja, não passava pela minha cabeça, né? Nem na minha, nem na dele, né? Não. Mas tinha um pequeno detalhe. Ele tinha namorada. Ele estava namorando com a menina que era do Rio de Janeiro. Meu Deus. Olha só, aí tá. Mas aí tudo bem, seguimos, né? Seguimos em frente e tal, e nós tínhamos um casal de amigos, que na época era a minha ministra de música, que era a Carla Majorri, e o esposo dela, Sandro Tolentino. Carla, muito minha amiga, Sandro, muito amigo dele, né? Então, o casal, assim, foi um casal, assim, diferencial na nossa vida, né? E o Sandro, daí pra frente, eu acho que a curiosidade dele, eu não sei, foi despertando, eu não sei se ele foi me analisando. Foi um encontro na casa deles, que eles pediram pra gente participar do encontro. Depois disso, assim, eles começaram a provocar alguns encontros, sem saber de nada, começaram a provocar alguns encontros. Jantar, casa. Mas aí... E convidava só vocês dois? Não, nós dois e mais outros casais. Outros. Mas aí,
eles começaram, o Sandro começou a perceber um certo olhar dele diferente para mim. E falou com a esposa dele, né, com a Carla. Calma, Carla, presta atenção. Aí a Carla provocou um jantar, onde fomos nós dois lá. E ela realmente começou a perceber. E aí, depois de uns dias, ela virou para mim. Mas você também olhava? Não, para mim tava Normal. normal. Para mim é um cara legal. É um homem que não era É. moça. É, Ponto 1. Isso aí. exatamente. Matador de barata. Pois é, aí a Carla passaram-se alguns dias, aí a Carla virou para mim, Simone, você não tá percebendo nada, não? Eu falei, o quê, Carla? Você não percebeu que o Manolo de vez em quando te dá umas olhadas, te dá umas Encaradas. você não percebeu, não? Aí eu falei assim, Manolo, Não. você olhava, mas você não tinha coragem de falar? Não, assim, eu só olhava, mas assim, eu acho que ainda não era o momento, né? Mas Aí eu ficava olhando assim. teve uma hora que eu tipo, falei, ela falou, não. Não, Aí isso aí só- foi depois, né? Foi depois, né? Que aí o que aconteceu? Ela falou, aí eu falei assim, mas Carla, ele tem namorada. Ela assim, mas a namorada lá no Rio, que ele veio de 6 meses, você acha que esse namoro dá certo? Não tem internet, não tem nada Não pra tinha, conversar. não tinha, na época não tinha internet, não tinha, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, não sei, né? Vamos ver, né? Aí a Carla e o Sandro começaram a bancar o Cupido, né? Aí eu falei, olha, Carla, vamos conversando, vamos ver qual é, mas eu vou estar orando, né? E vamos ver o que vai acontecer, mas de antemão já te digo, enquanto ele estiver com namorada, nada feito, né? Aí chegou final de ano, Natal, culto de Natal na igreja, e fomos nós para a igreja. E aí teve aquele culto de 25 de dezembro na igreja e tal, e ele nesse dia me convidou para sair, falou: "Vamos sair? Vamos na pizzaria, vamos conversar?" Falei: "Vamos", Rapaz. depois de vários encontros com esse casal, mas com um grupo, com um casal sempre com alguém, nós dois sozinhos não. Aí eu falei assim: vamos, né, vamos sair". Aí foi uma saia justa que eu passei. Por quê? Porque todo mundo da igreja sabia que ele tinha namorada. Aham. Aí, na hora de sair, ele tinha se esquecido que ele tinha combinado com o pastor e a família do pastor que ele levaria os dois para jantar numa casa de um outro pastor. Uhum. Aí, na hora que eu vou sair, ele, vamos, Simone, vamos. Quando eu chego no carro, a família do pastor inteira dentro do carro, me olhando assim, com aquela cara Que assim. Eu não sabia situação. onde enfiar minha cara. Aí, todo mundo me olhando assim, Simone, você vai com a gente? Eu falei, vou, né? Aí depois ele falou, não, que eu tinha esquecido que eu tinha combinado com o pastor, era pastor Hernandes na época, né? Aí fomos na casa de um E o outro povo te pastor. olhando e falou, Que tipo saindo com o assim, Manolo, que e ele tem eu tô fazendo namorada. aqui, né? E eu fiquei com isso. Nossa, eles devem estar pensando isso, né? Pô, Simone aqui, o cara tem namorada. E eu Puxa, que fiquei... saia justa. Aí nós fomos na casa de um amigo, de um outro amigo deles em comum, que também era um pastor. Pastor Marcos, né? Até faleceu já. Mas aí chegamos lá, né? E o pastor, na hora que abre a porta, recebe a família pastoral, né? Pastor, esposa e filhos, Manolo e eu, né? Aí ele e a esposa pararam e olharam pra mim com qual cara? Com aquela cara assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é Que é isso? possível. Aí entramos, né? Aí jantamos ali, conversamos e tal. Aí o nosso pastor, vamos embora, né? Falou, vamos embora, né? Aí fomos nós, aí Manolo levou eles em casa, né? Deixou eles em casa. Eles, agora a gente vai conversar. Vamos numa pizzaria? Porque eu não consegui nem comer direito de tão... Aí falei, vamos. Aí fomos, falei, não, nós vamos numa pizzaria lá em Jacaraípe. Porque lá é uma pizzaria mais discreta, né? Não vai ter lá em Laranjeiras, todo mundo conhecia a gente, né? Ele principalmente, né? Vamos para um lugar mais discreto pra gente ter liberdade para conversar e tal. Pizzaria do Sul. Aí foi a Trancoso. Trancoso, né? Trancoso. Pizzaria Trancoso. Aí chega a gente lá na Trancoso, né? Entramos na Trancoso. Adivinha. Cara, nós A damos... mocidade. Eram 2 ou 3 casais da juventude sentados numa mesa e eles imediatamente olharam para mim
Ah! E fizeram aquela mesma cara que os dois pastores. Eu falei, gente, eu não tinha onde enfiar a cara. Aí nós Isso. sentamos, eu falei assim, olha, definitivamente hoje não é o dia pra gente conversar, né? Aí, Quer ficar Mas só, você né? chegou a sentar com ele? não. Não. Aí nós sentamos com ele, não. Aí nós passamos, cumprimentamos. Aí eles com aquela cara, senta aqui. Aí as meninas, né? Elas, não, eles vão, né? Eles vão sentar lá que a gente já pediu, a nossa já tá terminada. Aquela percepção, né? Elas deram essa desculpa pra poder liberar a gente. Aí nós fomos, eu falei, não, vamos lá. Aí fomos lá pro fundo da pizzaria, sentamos lá. Falei, nossa, que dia! 3 saias justas de cara. E ali a gente pôde conversar, assim. Mais um momento de se conhecer, né? De um conhecer o outro, um entender o outro. E aí ele já colocou pra mim, ele não, realmente eu tenho uma namorada, mas é lá no Rio, eu tô pra terminar com ela, mas eu não quero terminar por telefone, eu vou viajar pro Rio, e eu, quando estiver lá no Rio presencialmente, eu quero terminar com ela presente, né? Não por telefone, porque eu não quero fazer isso, não quero terminar por telefone. Eu falei, então tá bom. Falei, então, assim, quando você terminar, você liga pra gente sair e conversar de novo. Esse foi o acordo, né? E aí nós fomos, aí quando ele foi me deixar, eu tinha deixado o carro estacionado em frente à igreja, e aí ele foi, me levou até meu carro, e ele, tipo assim, né? E aí, né? E aí agora? A despedida, né? E agora eu tô indo pra casa, quando você voltar do A gente conversa. E aí eu saí do carro. Saidinho queria dar uma beijoca. Queria, toda alegria, todo sorridente. Só depois. Eu cortei direto, porque eu já tinha deixado bem claro, olha, quando terminar, e eu avisei o casal de amigos, né, que eram os nossos cupidos, né, falei assim, olha, enquanto ele estiver namorando, tem chance, porque eu entendo que as coisas quando começam erradas, elas vão dar erradas. Entendeu? Então não era uma coisa que eu queria trazer pra mim. Eu falei, não quero isso. Assim, termina e a gente vai tentar como realmente um casal cristão deve agir. Um casal cristão deve agir assim, as coisas corretas. Eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, a gente tem que ter muita atenção nisso. A gente está orando, a gente tem que estar pedindo a Deus, então a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo cria brechas, cria situações para você deixar de ser abençoado. Né? Deus, às vezes, tem um presente para você se você não ficar atento. Você se precipita. Tanto que anos depois eu perguntei para ele assim, se a gente tivesse ficado junto, a gente teria firmado o namoro depois? Ele não. Ele queria só dar uns pega mesmo e depois cair fora, né? Se eu não tivesse ali, não, comigo o negócio é sério, acho que ele tinha caído fora, né? Aí foi. Aí ele viajou para o Rio. Quando ele voltou, a Carla me ligou e falou: Simone, ele não terminou. Eu falei: então, para mim, Carla, deu. Acabou, não tem mais. Já que ele não terminou, Por que você não eu não terminou? quero. Não conseguiu? Não. Nesse período que você foi lá no Rio, você não tinha terminado ainda. Você terminou depois. Depois. Por que você não terminou? Porque não sei nem explicar, né? Complicado, né? É porque foi tão rápido também. Eu fui pra lá, aí fui na sexta, voltei no domingo, né? E fui pra terminar, mas ficamos. Aí só tive que terminar depois por telefone. Foi o jeito, né? Aí, esse período, nesse momento, eu morava em Jardim Camburi. Eu já tinha me mudado de Laranjeira, estava em Jardim Camburi. Tá ficando complicado eu ir de Jardim Camburi para Laranjeira para frequentar a igreja. E aí, quando a Carla ligou para mim e falou, olha, ele não terminou, eu falei, então, Carla, eu tô entendendo que não é para ser, não é de Deus. E eu tomei a decisão, naquele momento, falei, eu também não vou continuar mais na igreja de Laranjeiras, eu vou começar a frequentar lá em Jardim Camburi. Eu estava em dúvida entre a igreja de Jardim Camburi e a igreja de Jardim da Penha. Vou frequentar por lá, vou procurar uma igreja mais perto de mim, né, mais perto da minha casa. E aí eu comecei a frequentar. E aí, nesse tempo, passou um mês, 2 meses, acho que uns 2 meses. Aí ele terminou. Né? Acabou terminando por telefone mesmo, não teve jeito, não. E aí passou um tempo e aí ele sentiu minha falta lá, né? E aí perguntou pra Carla, né? Cadê a Simone? Sumiu. Sumiu, né? Cadê? E a Carla e o Sandro
né? Espertamente falaram: ah, rapaz, Simone tá com outra. Ela já tem outro cara lá de Jardim Camburi cercando ela já. Então ela tá frequentando lá. Aí, tipo assim, perdeu o mané, né? Aí eu falei, ué, Sandro, você falou isso? Ele disse, Simone, eu tinha que te valorizar. Não podia chegar pra ele e falar que você Tava esperando. tava esperando. Não, tinha que valorizar. Tinha que falar, ó, ela tem um outro cara lá Tem lá, cercando a filha tá ela. andando. Aí ele já, não. Aí foi um dia até muito interessante, né? Eu lembro até hoje, minha memória é bem melhor do que a dele nesse sentido. Eu lembro Tá dos vendo? detalhes, assim, eu lembro dos detalhes, né? E eu lembro que foi um dia que, um sábado, eu fui no salão. Sabe quando a mulher vai no salão e dá aquela geral? Ah, cabelo, unha, sobrancelha, fiz tudo, né? E aí eu cheguei em casa, deitei na minha cama, liguei a televisão, eu falei assim, puxa, me produzi tanto e hoje eu não vou sair para lugar nenhum. Que era justamente um dia que eu não tinha nada com ninguém, nada marcado, nada para sair. Eu falei, puxa, me produzi tanto e vou ficar em casa, né? Não vou sair para lugar nenhum. Passou uns minutinhos, meu telefone toca. Aí era ele me chamando para sair. Opa. Viu? Aí, Tá vendo como que Deus faz as coisas mínimos Aí detalhes? nós fomos comer pizza, né? nós fomos Lá pra em pizza. Vitória, lá do lado do Sarandi. Né? Uma Eu pizzaria nem lembro longe. o nome Saí- dessa saí- pizza, eu não lembro. Lá, o nome dela. do lado da Sarandi, ali em frente, do lado da prefeitura de Vitória. Prefeitura de Vitória. Tinha uma pizzaria ali, né? Nesse dia Secretário a de gente não Saúde. encontrou com ninguém. Ninguém. Fomos lá e ali a gente conversou. Aí ele falou, né, eu terminei e tal. E depois a gente saiu, né? Conversa vai, conversa vem. Aí acabou rolando. Aí rolou o beijinho e aí a gente Começou começou. a namorar. Começamos a namorar, né? Aí a Carla e o Sandro se alegaram. Aí, Padrinhos de pronto, casamento. são os nossos padrinhos. Cadê eles? Vou trazer eles aqui. Podem trazer eles. É muito É uma história boa. Eles têm muita Eu história. gosto de Pode trazer um convidar. casal e depois trazer um casal que fez esse casal. Eu acho Olha, vocês vão gostar deles, porque ele é muito alegre, eles são muito extrovertidos, então, pessoas inteligentes. Vai ser bom. Foram membros da igreja nossa. Então vocês já passam o contato depois. Né? Passa, assim, eles Esperar vocês aqui. Sei que vocês vão casal de assistir Deus. esse episódio. E é um casal de Deus e eu sei que nós não somos os únicos também. Eles já Aham. foram bênção na vida de muitos casais. Eu e Renato também, a gente foi música. muito A cupido. Carla é ministra de música, é filha do pastor Carlos Rubens. Né? Vocês chegaram a conhecer? Eu conheci ela. Aquele pastor que gostava de tocar um acordeão, né? Eu gosto até hoje, né? Que ele tá vivo, tá firme. Talvez eu tenha conhecido ela, mas eu não me lembro, Sim. porque a minha memória... E aí foi, assim, aí a gente começou a namorar e as coisas, assim, foram, assim, eu lembro que com um mês de namoro, a gente já, assim, conversando e naturalmente Falando de casamento. das coisas que tinha que providenciar, de comprar e tal. E aí, sim, foi uma coisa muito natural. E até assim, a gente começou a rir, pô, a gente já tá, com um mês já tá falando de casamento, né? E foi algo muito natural, muito tranquilo, assim. Aí foram 3 anos, né? Vocês casaram na segunda igreja? Nós casamos. Nós cerimonial. estávamos na segunda igreja. Nós casamos e a festa foi toda no cerimonial. Aí já entrou Foi tudo. no cerimonial ali. Mas nós estávamos na segunda igreja. Membro lá. É por isso que a gente não foi. A gente não tinha contato Não tinha, tanto, não. A gente nesse estava lá. momento. Apesar de a gente se conhecer, de ser amigo há muito A tempo. gente voltou para a segunda, eu acho que é 1 ano e meio, mais ou menos, depois do nosso casamento, nós retornamos para a primeira. Pra primeira. Aí nós retornamos. Eu falo assim, eu fui lá na segunda casar e voltei. Aham. É verdade. Que eu fiquei na segunda igreja 10 anos nessa. Porque aí o que aconteceu? Como eu te falei, eu comecei a frequentar as igrejas aqui de Vitória, né? Porque eu morava em Jardim Camburi. Aí quando eu comecei a namorar com ele, eu falei com ele, não, agora você vai voltar para cá, continua na segunda igreja, porque já que a gente tá junto, vamos para a segunda igreja, continua na segunda igreja. Aí eu voltei para a segunda igreja e depois casei, voltei a morar em Laranjeiras, o bairro que eu morava, eu mudei para Laranjeiras com 4 anos de idade. Aí saí, jovem já, né? Fui para Jardim Camburi, morei 10 anos em Jardim Camburi e voltei. Voltei para Laranjeiras e estamos lá até hoje. E depois vocês
Passaram quanto tempo para ter o primeiro filho? Manolinho, né? Não, João. João Carlos. João? É, João Carlos. 1 ano, 2 anos. Não, 1 ano. não. Você Nós tinha quantos namoramos anos, Simone, quando vocês casaram? 34 anos. 34 anos eu tinha. Aí com 35 você engravidou. Não, quando eu me casei, aí a gente namorou e ele já tinha sido casado, né? Muito assanhado, né? Mas eu segurei firme, né? Eu segurei firme até o noivado. No dia que a gente ficou noivo, aí eu falei, bom, ficamos Viveram. noivo, né? Casamento marcado, porque eu falei que eu só ficava noiva com casamento marcado. Porque esse negócio de ficar noivo não é pra casar agora, não é comigo, não. Falei, eu quero ficar noiva quando o casamento estiver marcado. Aí primeiro nós marcamos o casamento. Depois a gente ficou noivo, né? Aí eu fiquei noiva 6 meses antes. Aí eu falei, tô noiva, né? Boa, Aí abri gente. mão. Aí e de primeira eu engravidei. Na primeira, assim, no noivado, a primeira vez, a primeira transa, eu engravidei. Então eu já me casei grávida. E o João nasceu alguns meses depois do nosso casamento, né? Eu e Renato, mesma coisa. E apesar que a gente não era crente, pra gente não tinha o menor problema, né? Não, pra mim Mas foi. Pra a mim foi um gente choque. casou em fevereiro e o Renatinho nasceu em setembro, que era a data que a gente ia casar. Mas a gente ficou noivo e a gente engravidou. Rapidinho depois, né, amor? Aí no nosso caso, assim, a gente era da igreja, né? Aí ficou noiva, assim. E aí, no dia do noivado, aí a gente foi e aí eu fiquei grávida de cara, né? E eu lembro que eu fiquei grávida. A gente noivou no dia do aniversário dele, que era 26 de novembro, e a gente se casou em abril, 19 de abril. O João nasceu em julho, Seu finalzinho de aniversário foi julho. ontem? Meu Foi. foi. Foi ontem. Oxe, Foi. ainda bem que nós temos salgado e uma foca para depois Foi comemorar, cantar parabéns. A gente tava lembrando dele ontem lá na casa do É. Alexandre. Mas aí, assim, Deus não. Quando a gente coloca as coisas diante de Deus e que a gente coloca, Deus não deixa encoberto, né? Deus não permite. Aí, eu lembro que quando a gente foi para namorar, quando a gente ficou noivo, né? Aí eu lembro que a gente foi para um motel lá em Vila Velha, longe, né? Para ninguém descobrir, né? E aí, o que acontece? Fico grávida, né? Quando a gente Nossa. de cara, e era assim, eu lembro até hoje, eu não tomava. Deus fala assim, você tá pensando, tá escondendo, né? Exatamente. Durante o meu namoro, eu lembro que eu fui fazer um tratamento de pele e o médico falou assim: olha, eu vou te passar um anticoncepcional que vai ajudar no equilíbrio do seu hormônio e tal. E eu não tomei anticoncepcional. Eu falei, eu não vou tomar anticoncepcional, porque se eu tomar anticoncepcional vai ser a desculpa que eu vou ter para transar antes do casamento. Falei, eu não vou fazer isso, eu não vou dar essa colher de chá. E aí eu não tomei e fomos segurando. Eu falei, no dia eu falei assim, olha, eu não fiz as contas, falei, eu não tô no período fértil, eu não tomava anticoncepcional, ele não gostava de camisinha, nunca gostou. E aí eu falei assim, Renato também não gosta, não. Ele fala que é chupar bala com papel, com embalagem. Eu falo que é coisar com borracha. Aí ele não gostava, e aí a gente foi. Eu falei, não, vai ser tranquilo, porque eu não tô no período fértil. Eu fiz as contas certinho, mas Eu também fiz tabelinha. Eu engravidei de tabelinha. Eu também. Foi de Engravidei na tabelinha. tabelinha. Eu engravidei, você sabe que de 21 de dezembro de 86. 86. E 21 eu sei o dia que eu fiquei grávida. eu Por causa da engravidei. tabela. Eu engravidei. Eu lembro que a gente noivou no sábado, dia 26, no aniversário dele. Aí passou o domingo 27, no dia 28, a gente foi. Então eu também sei, 28, porque foi uma segunda-feira. E aí a gente foi. E como Deus não Tô deixa as pensando coisas uma coisa encobertas, aqui, né? Simone. Como Deus não E deixa lá as na coisas igreja tem um encobertas. monte de gente que não sabe disso. Vai saber agora. Não sabe, não. A gente não conta pra ninguém essas As coisas. não. pessoas que conhecem a Acho que gente mais pastor tempo, as pessoas que conhecem a gente mais tempo sabem, Uhum. né? As pessoas que conhecem. E vocês não eram da nossa igreja nessa época. Mas as pessoas que conhecem a gente mais tempo sabem da história, sabem? Uhum. Acompanharam muita gente.
Porque ela ficou grávida, a gente não se afastou da igreja. Ainda bem que Pelo não tem nada a contrário. esconder, gente. Pelo contrário, a gente... É aquela história, vocês não foram eu os não tenho primeiros e nem os últimos. não, e foi algo assim, foi uma experiência, erro. e foi, eu lembro que quando aconteceu, eu lembro que eu era líder de ministério de louvor na época, então para alguns foi um choque muito grande, né? Então, assim, eu lembro que a gente estava no musical de Natal, preparando o musical de Natal, que foi em novembro, né? E quando chegou em dezembro, eu comecei a achar estranho, porque eu sempre fui muito regrada, né, na minha menstruação, e atrasou, e eu achei estranho. Falei, tem alguma coisa errada, né? Porque eu nunca tinha atrasado na vida, né? Mas, assim, só que antes de dar esse processo, eu já havia, diante de Deus, me arrependido e pedido perdão. Eu já havia pedido perdão a Deus. Falei, Senhor, não foi certo. E eu lembro que eu comecei a suspeitar que falei, será que eu tô grávida? E aí eu coloquei diante dele, falei, poxa, Senhor, eu queria tanto cantar um musical de Natal, queria tanto participar do coral, eu tenho tanto prazer, e eu vou fazer um teste de farmácia. Se o teste der positivo, eu não vou cantar. Eu não vou, porque não vai estar certo. Mas se der negativo, eu vou entender que o Senhor permite que eu cante. E aí ele comprou o teste, porque eu tinha vergonha de entrar na farmácia e pedir. Aí eu pedi, vai lá e compra. Ele comprou, eu fiz o teste e deu negativo. Comprou lá em Laranjeiras, né? Na forma de Laranjeiras? Não, foi Jardim Camburi. Jardim Camburi. E você entra lá, ô Manolinho, comprou um teste, fala. E aí deu negativo. Eu falei, Senhor, obrigado. Eu entendi que o Senhor me perdoou e que eu vou poder participar. E aí eu participei da cantata de Natal, cantamos no culto de Ano Novo, foi aquela alegria e tal, beleza. Dia 31 de dezembro foi a minha última participação de musical. Quando deu no dia 1º de janeiro, a mãe dele fez um almoço, me convidou para ir lá. Vem cá almoçar, né? Minha sogra e eu sempre tivemos um ótimo relacionamento. E aí, naquele dia, no dia 1º de dezembro, quando passou toda aquela festividade de final de ano, quando 1º de janeiro. passou 1º de janeiro, né? Passou toda a minha participação no louvor da igreja, né? No dia 1º de janeiro, a minha sogra coloca aquele almoço maravilhoso, frango assado, macarronada, Eita. salada de maionese, farofa, aquele almoço assim, né? Aquele almoço de domingo, bem caprichado. gostoso. Bem Na hora farta. que eu olho pro Pernil. almoço, eu enjoei na hora. E meu estômago, e eu comia com aquele assim, aquele enjoo. Não queria descer. Meu Deus. Falei, a minha sogra, come mais. Eu falei, não, não quero. Ela come mais. E minha sogra achando assim, nossa, ela não gostou, né? Ela não gostou da comida. E aí eu falei, Manu, eu queria deitar um pouco. Aí eu fui lá pro quarto dele, deitei, né? E ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não, não tá tudo bem. Aí ele, o que houve que você comeu pouco? Aí eu falei assim, deu um enjoo. Ele, mas o teste não deu negativo? Eu falei, deu negativo, mas eu tô enjoada como eu nunca estive na minha vida. E aí eu fui e marquei o médico, né? E era 1º de janeiro, então 2 de janeiro, pensa, é o período que todos os médicos tiram Férias. Eu falei, Senhor, me providencie um médico, preciso de um médico. Aí eu consegui marcar. E aí, quando eu fiz o exame, deu assim. Eu fui na médica, expliquei toda a situação, né? E a médica, assim, já foi anotando os exames aqui. Faz o exame e já faz a ultrassonografia, já marca a ultrassonografia já, né? Aí eu fiz o exame, e na época o exame ele não saía positivo ou negativo. Saía só assim, de tanto a tanto, tipo assim, como se fosse. Percentual. O percentual. Até, sei lá, até 50 negativo, de 50 a 100 positivo. Aí o meu deu assim, 1000 e não sei quanto. Aí eu falei assim, Manu, esse negócio tá meio esquisito, esse exame. Eu falei, ou eu sei se eu tô grávida ou se eu tô com alguma doença, porque deu um resultado assim totalmente discrepante, né? E eu vou fazer, eu falei assim, mas eu tô com a ultrassonografia marcada. Aí eu fui para ultrassonografia. Ele, tá bom, você vai me colocando a par do que está acontecendo, né? Fui para ultrassonografia e tô lá na ultrassonografia. Nunca tinha feito uma endovaginal na minha vida, né? Tô lá fazendo a endovaginal e a doutora falou assim, olha lá para a televisão. Aí eu tô olhando, ela, tá vendo o neném? Ó?
Gente. É um neném. Ela não sabia que eu não sabia, né? Ela lá, ó, tá aqui, ele aqui, ele aqui. Eu fiquei. E naquele momento, eu só fiquei grata. Você sabe quando o seu coração é puro gratidão? Uhum. E eu levantei, saí dali e falei: Senhor, obrigada pelo privilégio de ser mãe. Eu só tenho isso para te falar. Por quê? Porque eu já tinha pedido perdão a Deus lá atrás. Eu já tinha, e eu entendi todo o processo que Deus fez. Ele fez todo um processo. E na época eu lembro que a Carla Major foi diferencial na minha vida. Porque ela sentou comigo quando ela soube. Ele ela fez o virou. exame da negativo para te falar que ele tinha te perdoado já. Então, isso aí é só um Exatamente. detalhe. E aí, quando aconteceu, Que eu falei: lindo. Senhor, eu só tenho que te agradecer pelo privilégio de ser mãe. E nasceu um filho maravilhoso, que é o João Carlos, que é um menino né? de ouro, graças a Deus. E para mim, eu estava perdoada e o meu coração era grato. Uhum. E aí eu liguei para ele, falei, eu fui na médica, né? E a médica, eu falei: doutora, esse exame eu não entendi não, mas a ultrassonografia me mostrou, né? Ela falou assim: não, é o beta quantitativo, qualitativo, não sei. Eu falei assim: ele deu altíssimo porque era certo que você estava grávida. Eu já sabia que você estava grávida. Quando você veio aqui, eu já sabia que estava grávida. E, Por isso Manolo, que você contou pra ele como é que ele foi? Como é que ele fez? Aí ele ficou emocionado na hora, né? A gente toma um susto, né? Não era o planejado. Não tava esperando, né? Mas a gente aceitei com maior gratidão. E Eu não- foi uma experiência Mas como maravilhosa. ele não era, se fosse homem moça, ia ser talvez uma surpresa, né? Homem moça, ele fica meio. Mas o homem era homem mesmo, né? É. E aí foi uma experiência maravilhosa, né? E aí foi uma correria, porque eu tinha um casamento marcado, né? E aí eu falei: não, primeiro vou me concentrar no casamento, depois Depois do a gente neném. cuida do neném. Vamos concentrar no casamento, já estava tudo certo. E eu lembro muito, muito engraçado que ele me contou quando ele foi contar para os pais dele, né? E aí o pai dele já era aqueles senhores mais antigos, né? Você vai ter que casar, vai ter que casar. Aí minha sogra: mas ele não tá com casamento marcado. Marcado. E aí foi assim, aí a gente chamou o pastor, né? Marcamos com o pastor para conversar, né? Eu falei, liguei pro pastor na época, falei: pastor, eu quero conversar, aconteceu algo muito urgente, queria muito. Era o período de janeiro, o pastor estava de férias. Eu falei: não, pastor, o meu caso é muito urgente, eu precisava que o senhor me desse atenção. Ele: não, Simone, agora. E assim, eu não perturbo os meus pastores, meus líderes por qualquer coisa. Quando eu chego, eu falei: eu preciso conversar, eles já sabem que a coisa é séria. Aí ele foi lá e ele ficou, aí ele ligou: Manolo, o que está acontecendo? Aí Manolo contou: não, pastor, aconteceu isso, isso. Aí contou a história para ele, né? E aí nós fomos lá, conversamos com ele e tal. Falei: pastor, eu já sei qual é o processo, né? Eu sei que a gente tem que pedir exclusão, porque a gente errou, né? A gente pecou. E eu só gostaria que o senhor deixasse que a gente pedisse. Eu quero escrever uma carta à igreja, né? Pedindo desligamento e tal. Ele: não, tudo bem, beleza. Aí fomos. Passou naquela mesma semana, ele marcou uma reunião com a liderança da igreja. E aí eu tive uma das maiores provas de amor de uma igreja com um membro, né? E depois dessa reunião, o pastor ligou pra gente e ligou pro Manolo e falou: Manolo, a liderança já recusou a carta de vocês. E eu, assim, sem entender, né? Aquela crente batistona, né? Certinho, mas Sim. como assim, né, pastor? Como assim? Eu não Uhum. escrevi a carta ainda, né? Ele: você não escreveu, você não vai escrever, porque a igreja de antemão já está te dizendo que ela recusa a carta e que vocês não serão excluídos, vocês não serão desligados. Porque nós amamos vocês e vocês vão ficar aqui conosco e nós vamos cuidar e tratar de vocês. Que bênção. Isso foi a coisa assim, uma prova de amor que a igreja deu pra gente, que a segunda igreja na época deu pra gente, que até hoje eu não esqueci. Né? Que O bênção. único detalhe é que nós não casamos no templo, né? Nós casamos no cerimonial. Ele fez tudo lá. A cerimônia cerimônia religiosa foi feita no cerimonial. Até porque a gente até poderia ter casado, mas a gente não quis constranger a igreja a isso. Falou: não, nós não vamos constranger, nós não vamos abusar, né? Não vamos constranger. E nós casamos no cerimonial e foi muito, muito abençoado. Fizemos um culto lá com a graça de Deus. E foi um momento, assim, muito, muito bom na nossa vida, muito abençoado. Teve Deus até cuidou de banda, tudo. rapaz. Os irmãos lá
juntaram lá os instrumentos, fizeram até uma banda lá no cerimonial pra gente lá, louvor, né? Foi muito bom, graças a Deus, foi muito abençoado. E essa Tá vendo como que é bom É. contar uma história? Que às vezes a pessoa passa por isso, né, amor? As pessoas passam por isso e às vezes são julgadas de uma forma tão triste. E nós tivemos casados para sempre, né? Nós não, mas antes a gente fez um ONI, curso para noivos. Aham. E foi assim, o ONI foi muito importante pra gente. Ele mostrou muita coisa. Eu vejo depois, quando a gente estava fazendo o ONI, que é o curso Você para não noivas. pensa muito nas coisas, depois você vai vendo como que se encaixa. Exatamente. E O falavam casados para sempre é a mesma coisa. Falavam isso quando a gente estava fazendo. Quando vocês estiverem casados, vocês vão ver, vocês vão se lembrar desses momentos. E é exatamente isso. Depois da vida de casado, você se lembra, ó, lá atrás o ONI ensinou a fazer isso. E muita coisa a gente não errou, porque a Aham. gente se lembrou do ONI. O ONI se foi prepararam. fundamental para a gente. Foi muito bom. Entendeu? Foi muito bom. E depois disso a gente casou. Depois de uns meses o João nasceu. E graças a Deus estamos aí até hoje. Depois de um tempo veio o Manolinho. Depois de 4 anos. Você engravidou. Engravidei. Tô perguntando isso porque a minha filha casou com 34, né? Aham. E ela quer ter filho ano que vem. Não, aí o Manolinho, eu ganhei o João com 34 e ganhei o Manolinho com 38. Tá vendo? É. Que bênção. Bênção. Aí pode falar para ela, pode encomendar ano que vem. Tá tudo Tranquilamente. certo. Tudo certo. Deus, quando é de Deus, quando você coloca as coisas diante de Deus. E a nossa filha, todo o processo dela de namoro, de casamento, foi muito lindo, muito lindo. Fizeram tudo certo. Limpa a sua lágrima. Corte. Aquela corte que ficou emocionada. É normal, né? É normal quando a gente lembra de É gostoso histórias, né? você ver, sabe o que eu acho lindo? Você ver o caminho das coisas, a mão de Deus ali, ó, amparando, sabe? Sim. Porque Deus, ao contrário de que muita gente pensa, ele não é um Deus que fica te castigando o tempo todo pelos seus erros. Ele fica te mostrando o amor dele. Nas pequenas coisas, às vezes a gente nem acredita. Nas pequeníssimas coisas, Deus mostra o amor. É muito gostoso, né? Que, na verdade, o que acontece, irmãos, é que Deus, eu gosto muito daquele texto de Hebreus que fala que Deus, ele chega em lugares da nossa vida, no nosso intelecto, nossa alma, que só ele chega. Então, assim, ele nos conhece profundamente, né? E quando você vê assim, e Deus é um Deus que ele avalia a coisa como um todo, né? Ele não avalia o ponto. Às vezes nós erramos quando a gente pega um ponto da história, em cima daquele ponto da história, ou bom ou ruim, a gente fica nele e pensa só nele. Martelando nele. Aí que vem as questões das críticas, a falta de amor, né? A maledicência, aquele monte de coisa que a gente conhece bem. Mas Deus, ele não é assim. Deus, ele pega o percurso, ele pega a nossa história, ele avalia o todo, né? Então, o que ele... É a primeira vez aqui no podcast que a gente fala sobre um negócio desse aqui. A gente, assim, né? De tantos 54 casais, a gente vê uma experiência diferente dessa. Que é a nossa. É de vocês. É diferente. Assim, é diferente a experiência, porque Deus, o que ele avaliou? Ele avaliou todo o esforço que vocês fizeram para buscar a santidade. Todo o esforço que a Simone fez, né? Que vem muito da mulher, essa coisa, né? É porque vocês, né? Vai muito da mulher. É a mulher que tem que segurar essa conta mesmo. Não vai não. Rola não. Não nos abalou, tá? Não nos abalou. Pelo contrário. Então, assim, é muito legal isso, porque a base estava boa, né? E o interessante é que a mesma pessoa, Carla Majorri, ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Que quando a gente estava nesse processo, vários casais já casados falaram pra gente, olha, não, nós também transamos antes, mas nós não demos aí o azar, né, de engravidar antes, né? E a Carla virou pra mim e falou, Simone, olha, o diferencial de vocês, sabe qual é? É que todo mundo sabe. Todo mundo sabe, você vai chegar no seu casamento
limpo, que você não vai estar escondendo nada de ninguém. É. E isso, muitos casais levam isso para o casamento e para o tem casamento. problemas lá na frente. E eu fiquei lembrando disso quando ela me falou isso. Falei, realmente, assim, vários casais ficam com situações escondidas de antes. E quando eles vão para a vida conjugal viver a dois, eles acabam levando isso. E isso acaba atrapalhando problema. a união deles depois. Tem mulheres que não se dão bem, depois fica com aquele negócio, aquela coisa escondida, né? Será que alguém vai descobrir? Será que alguém vai saber? No nosso caso, não teve isso. A gente foi de cara limpa diante de Deus e dos Todos homens. sabiam assim. que ela estava grávida, não estava nada. Graças a Deus, né? Graças a Deus, assim, quando nós chegamos no nosso casamento, nós nos sentimos. Já tinha havido perdão, já tinha havido o pedido Não de tinha perdão peso, né? antes de eu saber que estava grávida. Por isso que quando eu soube que estava grávida, não teve peso. Só teve gratidão. Só teve gratidão. E a gente entrou no casamento tranquilo. Foi bom demais. Que bem. É a primeira pergunta que se faz, né, para os dois, naquele momento, o que nós vamos fazer agora? Você já sabia o que ia fazer, né? Já havia tido o perdão de Deus. Deus, ele conduziu de forma muito, muito maravilhosa esse processo, né? Preparou tudo. Preparou tudo em cada detalhe. Essa é uma situação importante que a gente tem que ver, como vocês falaram. Deus é um Deus de detalhes. A gente às vezes acha assim, não, Deus com isso aqui ele não vai se importar. Não, ele tem tanta coisa, né? Detalhes. Aqui é tão pequenininho, mas ele ama tanta gente que cuida de todos os detalhes. Exatamente. Isso que é o ponto principal de tudo. E vocês, um casal abençoado como vocês são. Todo mundo ama, né? Graças a Deus, estamos aí. Fazemos o possível, né? Conseguimos agradar Manolo, a todos, para. né? Entendeu? Manolo é super amado. Vocês dois são. E é interessante que muito tempo depois a gente foi fazer Casados para Sempre, né? Sim. E eu lembro assim que teve uma pessoa que virou assim, por que vocês vão fazer? Vocês são um casal tão estável, né? Eu falei, exatamente, porque nós somos estáveis que nós vamos fazer. Porque o casamento, você tem que cuidar sempre. Você não pode deixar, vou parar de investir, não vou fazer, não. Você tem que procurar sempre estar investindo na sua relação para poder não cair na mesmice ou não dar brecha para o inimigo entrar. Não, é aquela velha máxima, né, que se fala, né, sempre. Você nunca sabe tudo. Você tem sempre alguma coisa para aprender. Ninguém Eu sabe. sempre digo o seguinte, se o seu casamento é tão bom, existe uma pessoa com necessidade grande de ajuda sua. Porque se o seu casamento é tão bom, tão bom, tão bom, com certeza vai ter uma pessoa ali que precisa da gente. Para você poder passar aquilo que você sabe, aquilo que você tem experiência, né? Sempre tem alguém precisando de apoio, né? Se às vezes a pessoa, você não precisa disso. Rapaz, vai lá porque você precisa ensinar então. Se você sabe tudo, você tem que ensinar as pessoas. Verdade. É aquela história do rio, né? Do Mar Morto, né? Eu sempre digo que o Mar Morto é morto porque ele só recebe. Imagina você ficar cheio e não fluir por você absolutamente nada. É verdade. Tem que fluir pela gente alguma coisa. Nós estamos aqui para receber e entregar. Se não fluir nada por você, você é morto. Verdade. E algumas coisas também eu entendo que são permitidas na nossa vida para que a gente venha crescer. Né? Eu entrei no casamento já mais humilde, porque eu sempre fui muito correta ali, querendo pau a pau, pedra a pedra, né? E quando eu comecei a namorar com ele, muita gente começou a falar assim, nossa, Manolo finalmente vai, né? Ele tem que investir nesse relacionamento mesmo, né? Ele tá dando sorte, tá namorando com você. E as pessoas falavam isso de forma, por quê? Porque ele já tinha sido casado e eu não. Né? Quer dizer, Deus está dando uma segunda chance para ele tem que aproveitar e tal. E eu lembro que alguém chamou minha atenção na época e falou: cuidado, porque as pessoas estão engrandecendo muito você e diminuindo. E não é assim, não. Ele também é uma pessoa muito especial. E você tem que estar de olho nisso. Todo esse processo me moldou muito. E eu entrei no casamento já mais humilde, falando assim, não. Ele também é uma pessoa muito especial para mim. Ele é um homem que Deus separou para mim. Ele é o sacerdote do meu lar. Eu serei submissa a ele.
E tudo isso, assim, Deus moldou e eu entrei no casamento assim e procuro Ai, me que manter maravilha. assim, até hoje, né? Bênção, né? E hoje, assim, nós, graças a Manolinho? Deus, Tô feliz, tá bom. Bênção. nós, assim, posso dizer que eu sou muito feliz, graças a Deus. A gente é muito parceiro, né? E isso tudo nos uniu muito, toda a nossa história nos uniu muito, assim. Eu costumo falar isso para os casais, até casais que estão casando, assim, não sejam só marido e mulher, sejam amigos, Amigos, sejam parceiros. namorados, sejam parceiros, entendeu? A dificuldade, o casamento, a gente passa por etapas, né? A gente traz muita dificuldade. Tem época que a gente está mal financeiramente, né? Estamos apertado, e muitos casamentos acabam, né, no momento de aperto. Nós não. Nós nos unimos nesses momentos, né? Porque nós somos muito parceiros, a gente conversa muito, a gente é muito amigo do outro, a gente é namorado, a gente é amante e a gente é marido e mulher. Ai, que Graças a benção. Deus. Tá vendo? Rapaz, toda Já tá vez. na hora, gente. Vocês acreditam nisso? É Já impressionante. Eu falei bastante, né? Nossa, rápido. Passou rápido, hein? demais. Puxa vida, que benção. Maravilhoso. Ele quase não fala, né? Ela falou Ele já por mim. é assim, né? Mas é assim mesmo, né, Manolo? Não, eu... Tá de boa, né? Tá A de história boa. foi bem contada. Foi. Porque eu não Maravilhoso. ia falar nada disso. Não ia falar nada disso. Pois Bênção. é. Aí, e você assina embaixo que ela falou, né? Isso que é importante. Sim. Porque a gente Ela... tem sempre um que tem uma memória para detalhe melhor e geralmente é a mulher, né? É, ela. Agora eu quero pedir para vocês uma coisa muito importante que você... Agora eu vou começar com você, Manolo. Você vai olhar para aquela câmera lá e vai dar um recado para os casais, para as pessoas, para quem você quiser. Diante de tudo que você passou, desses 18 anos de casado, qual é o seu recado? Pode casar ou não pode? Isso. Tem que olhar para a câmera? É. Sim. Ok. Olha só, é muito simples, é muito fácil de entender, né? Sabemos que o casamento não é só uma pessoa, né? São duas pessoas em uma só, né? Uma, como a Bíblia fala, uma só carne. Então, nós entendemos que tanto no financeiro, como na doença, como na riqueza, na pobreza, nós estejamos sempre unidos, sempre firmes. E, principalmente, o mais importante de tudo é ter a presença de Deus, Amém. né? Se você não tem essa presença de Deus na sua vida, você corre um risco muito grande com que o inimigo pode fazer no seu relacionamento conjugal. Então, primeiro passo é você ter Deus na sua vida, Deus em todos os momentos, é Ele que é o nosso prepulsor do nosso amor, do nosso relacionamento. Então, esse é o ponto-chave, né? É Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, é Ele que domina a sua vida. Então, o primeiro passo é esse, e depois você compartilhar A vida com a sua vida esposa. com a minha esposa. E é isso aí. E pode casar. E pode casar. Você, Simone. Deus tem que ser o centro de tudo. Aí o resto fica fácil, né? Fica, pode casar com certeza. Assim, só reforçando o que Manolo falou, Deus acima de tudo, busque Deus em primeiro lugar em tudo que você for fazer, coloque Deus à frente e deixa que Ele vai te direcionar e Ele vai te guiar pelo caminho certo. Você pode ter certeza, em todo o seu relacionamento, busque Deus acima de tudo, em primeiro lugar na sua vida. O resto, tudo Tudo se se ajeita, acerta. tudo se acerta. Maravilha. É isso aí. Então agora nós passamos por um momento muito especial, né, amor? É que a gente vai dar uns mimos para vocês, né? Olha, E agradecer os nossos patrocinadores e os nossos apoiadores. A gente tem uma apoiadora maravilhosa que vocês conhecem, que é a Amanda. a Amanda é ótima. Amanda é maravilhosa. Ai, faz cada coisa maravilhosa. Para vocês. Não precisa nem de propaganda, ela, né? Todo mundo já sabe da sua qualidade, né? A Amanda mandou para vocês as canecas do Pode Casar. Não precisa abrir, que vocês já viram. É lindo. Vocês tomar um Parabéns. cafezinho. Vocês vão ganhar também. Eu esqueci de colocar dentro da caneca, mas tudo bem. Estou falando fora do microfone.
Mas tá bom também. É o azulejo, deixa o Alexandre doido. Azulejo do Pode Casar. Pode abrir, Simone. Você já deve ter visto por aí em Já. alguma casa. Ai, que lindo. Aí tem um suportezinho atrás para você montar. Pode casar. Nós fomos. Obrigada, Amanda. Obrigado. Você é maravilhosa. Muito obrigado. A brincadeirinha que Caprichoso. mandou para vocês. Ó, Brigadeiros perfeitos, tá, Simone? Ainda bem que você tem 2 filhos para comer tudo. Oi, Manolinho. Pode abrir também, mostrar. Obrigada, brigadeirinha. peso. Brincadeirinha da Carita. Carita, um beijo no seu coração. E a gente vai comer uns salgadinhos que vocês também conhecem. Conheço. Da Sabor do Bom Salgado. demais. E a gente vai degustar. Obrigada, Tá Sabor. outra também, que é. É, maravilhosa. E agora nós vamos olhar para cá, porque nós vamos agradecer, meu amor. Olha que chique. Olha isso. Tá bonito, hein? Lindo, né? Delicioso. Olha isso. Pelado. Ai, Deus, queria. Mas estou de dieta. Gosta que ele é de Eu creme. também, mas pela Carita eu quebro. Quer, né? Então pronto. Delícia. E essa Gente, obrigada, Elasa Engenharia. Tá aqui, ó, nossa patrocinadora. Patrocinadora. Ó, o Papai Noel aí, gente. O Alexandre falou que ele tá Vai, Alexandre. 5 mil, amor, cada aparição. E brincar com criança. Ó, você Parei nem de quer mexer com gostar. engenharia. É? Parei. E o nosso outro patrocinador maravilhoso, que é a Local Veículos, o nosso amigo Dudu, gente. Olha lá. Teve os sorteios, não sei se vocês viram, vai lá no meu Instagram, Tânia Santos Oficial, vocês vão ver tudo o que aconteceu, as pessoas que ganharam, foi uma bênção. Tivemos quase 80 mil comentários no nosso sorteio. Então, se você precisar fazer um sorteio, pode Que me contratar, bênção, que é só sucesso, tá? E um beijo para vocês que nos assistiram aqui. Quero agradecer a vocês dois, tá? Pela confiança, pela disponibilidade. Assim que a agenda deu certo, que a gente conseguiu esse horário, vocês aceitaram de pronto. Muito obrigada, amei a história de vocês. Deus me acordou às 3h30 da manhã para pedir, para me mandar ver histórias, conhecer histórias, não foi à toa, porque eu realmente gosto disso. Renato também gosta. Tem gente que não Espero. gosta de saber dessas histórias, né? Mas todas são diferentes, a gente gosta muito. Eles são o quê? Um Vocês são o quê? Um sucesso. O casamento de vocês é um sucesso. Espero que tenha gostado, né? Sucesso. Espero que tenha gostado. Nós que agradecemos a oportunidade, É uma né? oportunidade. Obrigado pelo convite. Peço desculpa, perdão pelas datas que vocês Não, que isso. Deus sabe mandaram essas no coisas. dia, né? Deu certo. É um Deu tempo certo. certo. É um tempo de Deus. Tem outra, né? Vocês são bênção na nossa vida também. Amém. Obrigada. É bom demais. Obrigada. São bênção. Então, para aquela câmera do meio, nós vamos mandar aquele abraço e dizer o quê? Pode casar. Pode casar. Beijo!